semana nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Autenticidade diante das riquezas. O nosso texto principal nos diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. O resumo da nossa lição nos diz o seguinte: Deus abomina a ganância e o uso egoísta dos bens materiais. O objetivo da nossa lição são os seguintes: conscientizar do perigo da ganância, explicar a responsabilidade social dos ricos e compreender a necessidade de misericórdia e bondade. O texto bíblico encontra-se na carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 ao 6. É importante que o professor faça essa leitura de forma alternada, de forma coletiva, mas faça a leitura desse texto com a sua classe. Na lição desta semana, nós vamos estudar sobre o perigo da ganância e da avareza e qual a forma correta do cristão lidar com a riqueza, com os bens, com os recursos. Qual é a forma correta? O que a palavra do Senhor nos orienta? O que Deus espera de um cristão, como ele deve administrar esses bens? Entendemos que o que nós possuímos não são nossos, nós somos apenas cuidadores, somos mordomos. Nós estamos cuidando daquilo que é do Senhor. Então, devemos ter em mente que tudo que nós temos, que tudo que chega em nossas mãos, ela tem que servir para a honra e glória do nome do Senhor e para ajudar o próximo, para o bem comum, e nunca para ser usado de forma egoísta. É isso que nós vamos aprender na lição deste domingo. E lembrando que o trimestre passado, quando nós estávamos estudando o livro de Provérbios, nós já estudamos sobre a forma como a gente lidar com os dinheiros, com os bens materiais, com as riquezas. E agora, na carta de Tiago, que a gente pode até considerar como provérbios do Novo Testamento, novamente nós abordaremos este tema. Para iniciarmos a lição, o primeiro tópico, ele vem falando sobre o perigo da ganância e ele traz uma advertência aos ricos, a corrosão dos bens e o testemunho contra si mesmo. O que Tiago ele adverte os ricos, as pessoas que tinham riquezas, que tinham muitos recursos. Ele adverte que, como diz aqui o versículo 1, eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós há um divino. No texto desta lição, vemos que Tiago faz uma exortação aos ricos. Ele exorta a respeito da insignificância das riquezas. Tiago vem falar que as riquezas, a pessoa não deve estar focado na riqueza em si, porque isto não é a melhor coisa que a pessoa tem na vida. Ele mostra como a riqueza é insignificante. E aqui nos faz lembrar da parábola que o Senhor contou quando esteve aqui na terra, que está registrada aqui no livro de Lucas, o capítulo 12, a partir do versículo 13, quando uma das pessoas que estava em meio à multidão questiona Jesus e pede a Jesus que o ajude, porque havia uma questão entre ele e o irmão dele sobre uma herança. Então, neste contexto, Jesus, ele diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque enquanto aquele homem estava preocupado com a herança, porque o irmão dele não repartia com ele, porque ele queria aquilo, Jesus abre a mente dele e para mostrar que as coisas aqui da terra, os bens que possuímos, ela não tem toda essa importância. Então ele conta a parábola do rico insensato, que teve a sua fazenda, a sua plantação, a sua lavoura, produziu muito. Então ele olhou para aquilo e disse: o que eu vou fazer com isso? Então eu vou derrubar meus celeiros, construir celeiros maiores e armazenar. Depois eu vou dizer para minha alma: alma, come, bebe e folga, porque você tem muita coisa para viver a vida. Esse pensamento é um pensamento egoísta, porque se a fazenda daquele homem deu bastante fruto, ele tinha bastante cereal, bastante mantimento, por que ele não pensou em quem não tinha? No pobre, que em todos os lugares, em todas as épocas existe.
para fazer uma distribuição, mas não, ele pensou só nele. Ah, agora eu vou ter para o resto da minha vida e vou viver somente folgando, me divertindo, porque eu tenho ali, e não pensou no outro. É isso que Jesus está falando. Aí quando Jesus chega no final, pergunta: louco, esta noite te pedirão a alma. E o que você tem guardado vai ficar para quem? Mostrando, como a gente viu na semana passada, como a nossa vida é breve. Nós não garantimos que a gente está vivo até quando. E como o apóstolo Paulo ele fala, que a gente deve focar não nas coisas da terra, mas nas coisas que se vê, porque as coisas que se vê, elas são temporal, como nós somos temporal, mas a gente deve focar nas eternas, nas celestes. Então, esta lição deste domingo, a gente tem que mostrar para os nossos jovens que não é pecado, não está errado termos bens, eles estudarem, ter uma boa profissão, terem recursos, porém, todos esses bens que eles conquistarem, toda a riqueza, todo o dinheiro que vier em sua mão não pode ser usado de forma egoísta, porque é isso que Tiago continua dizendo no capítulo 5, versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O que ele estava dizendo? Ele estava mostrando como isso não vale nada. Porque é só aqui, um dia vai acabar. Tem muita gente que tem tanta coisa e nem pode usufruir, está preso num leito. Então, de que adianta ter tanta da coisa se não pode usufruir? E Tiago, ele continua dizendo no versículo 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Aqui também a gente vai lembrar que quem vive na ganância, porque o que é ganância? É você nunca estar satisfeito com o que você tem. Sempre é buscando mais, buscando mais, buscando mais e nem consegue usufruir. Tem pessoas que perdem o foco da vida. Ele não trabalha para viver, ele vive para trabalhar. E fica acumulando, 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 enquanto ao lado tem uma pessoa que não tem o que comer. Ao lado tem uma pessoa que não tem uma roupa, não tem um sapato para calçar e ele está acumulando, acumulando riqueza e nem ele próprio consegue usufruir, porque ele vive numa insatisfação. Ele não consegue se satisfazer com o que tem e a pessoa que não consegue encontrar satisfação no que possui, essa pessoa não é feliz. Porque a felicidade, ela não se encontra no que a pessoa vai adquirir, no que tem, no quantitativo que tem, mas na satisfação com que ela já tem. É o que a gente pode ver aqui em Eclesiastes, no capítulo 5, e o versículo 10, que diz assim, ó: o que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Esse amor aqui é a avareza. Porque ele ama aquilo e ele não consegue mais ver nada. É só trabalhar, 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 acumular, 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 mas nem usufrui. Porque quando a gente usufrui aquele bem em favor do próximo, em favor da família, em favor do reino de Deus, então a pessoa se sente feliz. A pessoa encontra felicidade porque quando eu faço uma doação para uma pessoa que está necessitada e consigo suprir a necessidade daquela pessoa com o bem que eu possuo, isto me dá uma satisfação. Isso me deixa feliz. Então, a pessoa que vive na ganância, só acumulando, só querendo bem, ele é uma pessoa infeliz, porque ele não consegue encontrar a satisfação. É isso que em Tiago, versículos de 1, 2 e 3, está explicando. Não é problema algum o crente ser abençoado. Aliás, Deus, ele providencia que as bênçãos do Senhor enriquecem, porém, ela não acrescenta dores. Então, nós vamos ensinar este domingo para os nossos jovens, que eles entrarão no mercado de trabalho, muitos até já estão, mas que essas bênçãos que chegarão em suas mãos para o uso próprio e também em benefício do próximo e do reino de Deus. Segundo tópico. Neste segundo tópico, o título nos diz assim: a responsabilidade social dos ricos. No primeiro ponto, o comentarista ele nos traz um contexto do que estava acontecendo quando Tiago escreveu esta carta. Quando Tiago escreveu esta carta, as pessoas ricas
que tinham um maior poder aquisitivo, elas exploravam os pobres, que em sua maioria eram lavradores. As pessoas trabalhavam e eles, apesar de serem pessoas ricas, não pagavam o salário corretamente. Eles estavam enriquecendo cada vez mais em cima do trabalho dos pobres. É tanto que no versículo 4, Tiago diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Aí o versículo 5, deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes e servaste o vosso coração, como um dia para a matança. Ele estava dizendo, vocês exploram o pobre, que são seus trabalhadores, enriquece a custa do trabalho deles, não paga o que é devido, porém, o Senhor dos Exércitos está ouvindo o clamor. Então, aqui é uma advertência para que os nossos jovens eles estão se preparando para o futuro e que Deus os abençoe, que eles consigam ser pessoas prósperas. Porém, se chegar a este ponto, de serem patrões, gerentes, estar à frente de qualquer trabalho, eles não podem explorar os trabalhadores e não pagarem o salário que é devido, com honestidade. É tão bom quando se trabalha numa empresa que o trabalhador é reconhecido, quando o patrão, ele reconhece o trabalho daquele trabalhador, ele valoriza aquele trabalhador, ele paga em dia, paga justamente porque o trabalhador, ele precisa daquele salário para sobreviver. E no segundo ponto, nos diz assim, a responsabilidade com simplicidade. Se a gente consegue na vida ter recursos, isso não é só para a gente querer viver na ganância, no luxo de comprar, de ter, de ostentar. Hoje em dia, com o advento da rede social, muitas são as pessoas que vivem de ostentação. Ah, porque eu tenho isso melhor, e vai ostentando porque isso aqui é melhor. E não lembra de uma pessoa que está próximo, que está precisando. Então, devemos viver uma vida, que é o que diz aqui o segundo ponto, com simplicidade. Uma vida bem vivida, usufruir o que Deus dá para usufruir, porém, sem tanta ostentação, sem querer mostrar para os outros, é até como se é superior. Quem tem mais, quem tem um anel de ouro maior, ele é superior a quem não tem. É essa a ideia do mundo corrompido, que quanto mais você tem, mais você vale. Mas para o reino do céu, né, quanto mais você tem que você vale. Para Deus, você é importante pelo ser que você é, pelo coração que você tem quebrantado. É assim que você é rico para com Deus. E também vem falando sobre a responsabilidade com os indefesos, que hoje a gente pode chamar essas pessoas em condição de vulnerabilidade social. Quantas comunidades estão perto de nós com pessoas que estão passando por dificuldade e às vezes temos os recursos e não lembramos dela. Às vezes dentro até de nossas igrejas, os jovens eles estão ali no mesmo grupo, no mesmo conjunto, enquanto um está ostentando uma camisa de marca, um tênis de marca, uma roupa de marca, ao lado tem um jovem que não tem um sapato para ir à igreja. Mas eu estou tão preocupada em parecer que eu sou superior, que eu não lembro que eu posso dividir aquilo com aquela pessoa que não tem, que é isso que o reino de Deus ensina. É o amor ao próximo, que foi pregado desde os 10 mandamentos, que nós precisamos amar o próximo. E quando a gente ama o próximo, o bem que eu quero para mim, também eu quero para esta pessoa que está do meu lado. Eu vou fazer a justiça social, eu vou olhar para quem está carente, para aquele meu irmão, para meu vizinho, para o meu familiar. É isso que o reino de Deus ensina. Devemos viver uma vida simples, e devemos ter a preocupação com a justiça social, de que se Deus me deu os bens, era para me distribuir com aquelas pessoas que estão precisando. Por isso que Ele nos abençoa. Deus não dá bênção para mim só para me usar de forma egoísta. Não, esse bem que Deus dá para mim, é para mim também ajudar uma pessoa que está precisando. Este é o objetivo de Deus, abençoar o seu povo, para sermos bênção na terra. Terceiro tópico,
O nosso terceiro tópico nos diz assim: a necessidade de misericórdia e bondade. O que a palavra do Senhor nos ensina sobre como utilizarmos o nosso recurso? Qual é a forma correta da gente, quando Deus nos abençoa, o que vamos fazer com isso? Primeira coisa, o uso sábio dos recursos. Tiago ensina que os recursos devem ser usados com sabedoria para o bem comum e para a glória de Deus. Então, todas as bênçãos que Deus coloca em nossas mãos, ela tem que ser usada para a glória de Deus e para o bem comum, não só para mim de forma egoísta. E Jesus, ele ensinou que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, se o meu tesouro é o dinheiro que eu ganho, se o meu tesouro é o meu carro, é a minha casa, então ali estará o meu coração. Mas se o meu tesouro é o amor ao próximo, se o meu tesouro é ver o reino de Deus crescendo, com a minha ajuda que eu estou dando para o reino de Deus, com os recursos que eu dou para a obra de Deus, porque eu quero ver o reino de Deus se expandir, quero que com aquele recurso a igreja tenha mais condição de enviar missionários, que a igreja tenha mais condição de pregar o evangelho, de abrir mais templo, então eu estou colocando o meu tesouro no céu. E lá, se o meu tesouro está no céu, lá estará o meu coração. E qual é a outra forma que a gente vai usar esse recurso que Deus coloca em nossas mãos? Ajudando o necessitado. A autêntica fé cristã também se manifesta na ajuda aos necessitados, que a verdadeira religião, que é até o título da lição desse trimestre, ela é em ajudar os pobres, os órfãos e a viúva nas suas necessidades. Então, como é que eu digo que eu sou cristão e eu não estou nem aí para as pessoas que estão precisando? E não importa que sejam essas pessoas, se ela merece ou não merece, não é por merecimento, mas é por misericórdia. Deus teve misericórdia de mim. E por que eu não posso ter misericórdia de outras pessoas? Então, se Deus nos dá os bens desta terra, nos dá recursos, esse recurso era para que nós possamos ajudar outras pessoas que não tenham. A lição deste domingo, nós professores temos que falar para os nossos jovens para eles terem isso em mente. Eles entrar no mercado de trabalho que eles estão começando, eles estão começando a ter o seu próprio salário, para eles não começarem a usar isso de forma egoísta. Só pensar neles. Às vezes é um irmão deles de sangue que está precisando, mas ele só pensa nele. Há situações que tem pessoas que moram dentro da mesma casa, às vezes não tem um alimento adequado para o restante da família e ele trabalha, mas ele só compra para ele. Ele não vê o irmão dele que está precisando de uma bolsa para ir para a escola, de uma sandália, de uma revista da escola dominical. Ele usa de forma egoísta. Então a gente já começa a mostrar isso para nossos jovens. Pergunte lá na sua sala, vocês que trabalham, vocês já pensaram que os pais de vocês possam estar precisando de ajuda para manter alguma coisa na casa que vocês também moram? Ou vocês estão usando o salário de vocês só pensando em vocês? Ah, eu vou receber o salário, aí eu vou no shopping, eu vou comprar isso, eu vou comprar isso, eu vou comprar isso para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu também. Aí a gente já tem que começar a trabalhar que se os recursos estão na minha mão, lógico que eu tenho que me manter. Porém, eu não posso ser egoísta de pensar só em mim. Eu tenho que pensar em quem também está precisando e também pensar na expansão do reino de Deus. E com esses recursos, nós também vamos promover a justiça social através da generosidade e da misericórdia. Precisamos ser pessoas generosas e não precisa estar esperando nada de retribuição. Às vezes a pessoa quer ajudar e esperar que o outro reconheça, que o outro agradeça. Ah, eu não vou ajudar porque eu ajudei uma vez, ninguém me viu que eu estava ajudando. Ah, eu vou ajudar, mas ninguém agradeceu. O que foi? O que a Bíblia nos ensina? Quando a gente der com uma mão, a outra não pode saber. Não precisa tocar trombeta para todo mundo saber que eu estou ajudando. Não, você vê aquela necessidade e o seu Pai Celestial que está no céu está vendo as suas ações. E eu quero deixar uma dica para os professores, se alguém tiver este livro, que foi uma lição de adultos de 2019. O capítulo 10 ensina sobre a mordomia das finanças. Então é bem interessante para enriquecer sua aula, que tem bastante informações nesta lição que nós estudamos.
Que Deus abençoe a sua aula, que você consiga ensinar para os seus jovens o perigo da ganância e da avareza e a importância de fazermos o bem, de amarmos o próximo, de ajudar aqueles que necessitam e também ajudar a expansão do reino de Deus. Professor, no momento EBD de sua igreja, continue convidando os jovens para participar da escola dominical. Já estamos terminando o primeiro trimestre e entraremos no segundo trimestre. Professor, eu tenho um convite especial para você. Neste sábado, dia 15, estaremos fazendo a análise da lição do segundo trimestre. O professor Pedro e a professora Raquel e minha pessoa, nós estaremos lá no Templo Central para fazermos a análise desta lição que está maravilhosa, uma lição que está baseada na história de Davi, o rei Davi. Não perca, quero te encontrar lá no Templo Central. Subsídio pedagógico. A nossa lição já traz uma orientação pedagógica. Ela diz assim: professor, reproduza o quadro abaixo e utilize-o para mostrar como a palavra de Deus identifica as riquezas. Enfatize que ela não é e jamais será um sinal de fé ou favor divino. É bem interessante o professor explicar para o aluno que não quer dizer porque uma pessoa tem bastante riqueza, grandes recursos, que ela tem mais fé do que outros ou que Deus a ama mais do que outros. Então, este quadro, ele vem mostrando isto. E eu quero também deixar uma dica pedagógica, que o professor utilize o livro que acompanha a lição, na página 131. Você pode reproduzir esse quadro num quadro branco ou então numa cartolina, e você irá colocar essa primeira parte, condição material e condição espiritual, que tem aqui pobre, rico, rico, pobre, e a descrição e a prescrição. Você vai escrever ou vai digitar e levar cortada e distribuir entre seus alunos. Eles lerão e colocarão na linha certa. Você vê se ele consegue colocar na linha certa. Essa descrição que ele leu é de uma pessoa pobre de bens materiais, é de uma condição de uma pessoa pobre espiritual, e assim você vai montando este quadro. É uma forma bem didática de fixar esse ensinamento na mente do seu aluno. Eu desejo a todos uma boa aula. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e comentar aqui nos comentários. Que Deus vos abençoe.